Sim, concurseiro! É sempre um prazer encontrar você aqui no canal Ciência Exata. Hoje farei a correção de algumas questões da banca IADES, questões específicas para o concurso da PM do Pará. Aqui no canal vamos fazer uma análise e corrigir questões de todo o edital para o concurso da PM do Pará. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. Então vamos lá! Então, concurseiro, aqui você vê o nosso conteúdo programático para a prova da PM Pará Língua Portuguesa. Você pode ver que é um conteúdo mais enxuto aqui de língua portuguesa, mas o que não significa que será fácil a prova, uma vez que aqui tem assuntos que são muito extensos também. Quando você vai observar, por exemplo, classe de palavras, compreensão de texto também é um assunto muito amplo. E a dica que dou relacionada à compreensão de texto é resolver muitos exercícios desta banca, procure provas anteriores e vá resolvendo para você ver quais são os tipos de texto que a banca mais cobra e também para você já habituar com as questões. Hoje vamos resolver algumas questões de apreensão dos sentidos de um texto, também questões de gramática, de concordância verbal e nominal, regência verbal e pontuação. Então vamos lá para a aula de hoje. Aqui você pode ver o primeiro texto, você vê que é um texto pequeno. Sempre que tiver, observe de onde foi retirado, do LinkedIn. Então aqui vamos fazer a leitura dele para compreender. Identifica qual foi o tipo textual para você compreender aqui. Em algum lugar do Oriente, um rei resolveu criar um lago diferente. Vá fazendo a síntese já compreendendo o que o texto fala. Para as pessoas do seu país, ele decidiu criar um lago de leite. Então você pode ver que é um pouco diferente, não é isso? Ele fez a escavação do grande buraco e pediu para que cada morador contribuísse com apenas um copo de leite. Então a ideia era boa, já que com a cooperação de todos, então o texto está falando de quê? De que todos devem cooperar, o lago seria facilmente preenchido. Na manhã seguinte, entusiasmado, o rei caminhou até o lago para admirar o resultado. Mas qual não foi sua surpresa quando viu o lago cheio de água e não de leite? Então, qual que era a ideia? Com a cooperação de todos, cada um colocando um copinho de leite, aí ficaria um lago cheio de leite. Mas quando ele chegou lá, o lago estava cheio de água. Intrigado, ao consultar seu conselheiro, este comentou que o problema ocorrera porque todos os moradores tiveram o mesmo pensamento. Qual foi o pensamento dos moradores? No meio de tanta gente, isso aqui é interessante, você vai ver que na hora de compreender o texto vai ajudar. Se apenas o meu copo de leite estiver cheio de água, não vai fazer muita diferença e ninguém vai notar. Então, o que nós podemos ver aqui? Lá em cima fala o quê? Da cooperação de todos, o lago ficaria cheio de leite. E aqui o que ocorreu? Cada um pensou e todos pensaram que tanta gente vai colocar leite, se eu colocar um copo de água não tem problema. E daí dá para compreender o quê? Que às vezes uma decisão que toma vai interferir no resultado final. Que cada um foi pensando desse jeito. Por isso o resultado final foi o lago estar cheio de água e não de leite. Então nós podemos ver aqui, IADES 2019, com relação à ideia principal. E você vai compreender agora de que fala o texto. A ideia principal do texto, assinale a alternativa correta. A mensagem principal trata da importância do trabalho em equipe, sim. Porque lá no texto está falando do quê? Que com a cooperação de todos o lago seria facilmente preenchido se cada um colocasse um copo de leite. Então aqui está falando que a mensagem principal trata da importância do trabalho em equipe, certo? Aspecto este ilustrado pela cooperação dos moradores ao levarem o copo de leite ao lago. Olha aqui. O que os examinadores fazem? Geralmente eles colocam duas orações aqui, duas situações. A primeira aqui está correta. Aí se você ler não tiver atenção, você vai errar. Agora, esse aspecto foi ilustrado pela cooperação. Eles cooperaram quando levaram um copo de leite? Não. E ao invés de levar um copo de leite, eles levaram o quê? Um copo de água. Então, por isso não deu certo. A segunda está errada. O propósito dessa mensagem é esclarecer que a falta de envolvimento de alguns indivíduos da equipe não compromete o resultado final. O resultado final lá no texto ficou comprometido quando, ao invés de ter um lago cheio de leite, o lago era cheio de água?
Sim, comprometeu. Então, aqui compromete. Este não podemos descartar. A ideia do texto volta ao comportamento das pessoas que estão sempre à disposição para ajudar o próximo. A ideia do texto remete ao comportamento das pessoas. Aquelas pessoas lá estavam dispostas a ajudar o próximo? Não. Pelo contrário, elas foram egoístas. Porque aqui ao final fala, no meio de tanta gente, se apenas o meu copo de leite estiver cheio d'água, não vai fazer muita diferença. Então elas estavam enganando, não é isso? Então você pode compreender aqui, neste caso aqui, que também está errada esta alternativa. A ideia do texto remete ao comportamento das pessoas que estão sempre à disposição. Elas estavam à disposição para ajudar? Não. Elas estavam querendo enganar. O texto retrata, no trabalho em equipe, a relevância do comportamento individual em relação ao resultado coletivo. Sim, então é muito importante se comportar bem, porque se cada um leva o seu copo de leite, o resultado seria aquele que realmente queria. Agora, como levar todos eles, cada um pensando levar, somente ele levar o copo d'água, acabou interferindo no resultado coletivo. Então, o texto retrata a relevância do comportamento individual em relação ao resultado coletivo. Está correto. Por quê? Então, para se ter um resultado coletivo bom, é necessário que cada um tenha um bom comportamento individual. Então, esta união fará a força para o bem ou para o mal. Então, aqui está correta essa alternativa. O intuito do texto é mostrar que em grandes grupos a sinergia, quando fala sinergia, é o quê? Um comportamento coletivo é dispensável. O intuito é afirmar que em grandes grupos esse comportamento coletivo aqui é dispensável e não afeta o trabalho da equipe. Afeta sim o trabalho da equipe. E também em grandes grupos, essa sinergia, esse comprometimento coletivo, ele não é dispensável, ele é indispensável. É importante ter e vai afetar, sim, o trabalho da equipe. Se temos uma equipe grande, um ou outro, ou no caso, como no texto, muitos ali fizeram a coisa errada, o resultado foi ruim. Por isso, a alternativa D está correta. Temos um outro texto. O bom desta banca IADES é que os textos são menores, então são textos de mais fácil compreensão. Tem um texto ali, verifique primeiro a questão. Com base nas informações do texto, nas relações entre elas, então aqui, as informações do texto, nas relações entre elas, assinale a alternativa correta. Então, neste caso, precisamos de compreender o texto. Ele está disponível em cff.org.br. No tempo das boticas. No começo, a botica, aí você pode ir marcando, a botica era uma caixa de madeira onde se levavam os primeiros remédios. Então, o que era a botica? Uma caixa de madeira que era usada para levar os primeiros remédios. Foi com este nome que a farmácia se tornou conhecida em Portugal. Então, devido à botica, que era a caixa onde levava os primeiros remédios, aí, a partir daí, as farmácias também começaram a ser chamadas de boticas. No Brasil colonial, a caixa era transportada pelos mascates, que percorriam as povoações e as fazendas, levando medicamentos capazes de curar as mazelas mais comuns. Conhecidos como boticários, quem eram os boticários? Os donos das boticas eram profissionais de alto gabarito, conhecedores da arte do fabrico de remédios, prestigiados na corte portuguesa e nas armadas e fortalezas. Então vamos ver o que pede o texto. Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta. A farmácia se tornou conhecida em Portugal com o nome de Caixa de Madeira, linha 1. Olha, até colocaram linha 1 aqui para facilitar. Ela se tornou conhecida em Portugal como nome Caixa de Madeira. A botica era uma caixa de madeira. Foi com este nome que a farmácia se tornou conhecida em Portugal. Qual foi o nome que a farmácia se tornou conhecida? Caixa de madeira? Não. Botica. O que era botica? Uma caixa de madeira. Mas aí as farmácias se tornaram chamadas botica por causa do nome que era dado a esta caixa de madeira. A caixa de madeira não era onde guardava os remédios? Da mesma forma,
Farmácia é o lugar onde se guardam os remédios. Então, fique atento aqui, se você for com muita sede ao pote, você vai errar uma questão fácil. O nome dessas farmácias lá era Caixa de Madeira? Não, era o quê? Botica, não é isso? Então, você já pode descartar. Cuidado, fique sempre atento. As embalagens dos remédios eram chamadas de boticas antes do surgimento da farmácia. As embalagens dos remédios, não. O que era chamado de boticas? Eram as caixas onde se guardavam os remédios. O Brasil colonial não chegou a vivenciar o tempo das boticas, não chegou, vamos ver. No Brasil colonial, a botica era transportada pelos mascates. Que caixa? Qual que era o nome da caixa de madeira? Botica. E aqui está falando, não chegou? Chegou sim. Os mascates carregavam essa botica, não é isto? Os boticários eram profissionais de alta qualidade, correto? E conheciam a arte de fabricar remédios. Olhem para vocês verem o tanto que este texto estava fácil. Os boticários, que eram os donos das boticas, eram profissionais de alto gabarito. Aqui está falando do quê? Profissionais de alta qualidade, ok? Conhecedores da arte de fabricar remédios, não é isso? Olhem aqui. E conheciam a arte de fabricar remédios, certíssimo. Não dá para errar, não é isso? Então, vai fazer a prova, PM, Pará e IADES, vão ter mais aulas aqui e vamos destrinchar este edital todo aqui no Ciência Exata. Os boticários só obtiveram o reconhecimento da elite portuguesa depois que passaram a desenvolver o próprio trabalho aqui no Brasil colonial. Eles só tiveram reconhecimento da elite portuguesa depois? Não, aqui é conhecidos como boticários, conhecedores prestigiados na corte portuguesa, olha aqui, então eles já eram prestigiados lá, não fala que foi só depois que passaram a desenvolver o próprio trabalho no Brasil colonial, não, eles já eram prestigiados. Questão fácil aqui que você acertou, deixa aí no comentário o que está achando, também se tiver provas da banca IADES, envie para a gente também, que a gente vai fazer a correção delas aqui. Agora aqui, ó, no tempo das boticas, como disse, fique atento. Pode ser que a questão não precise você ler o texto. Vai ler o texto, vamos ver o que pede. Segundo as regras de pontuação vigentes, o uso da vírgula. Falou pontuação, o que o examinador vai cobrar? Vírgula. Por quê? Porque é um assunto mais complexo, mais extenso. Precisa de voltar ao texto? Não, porque é uma questão que eu chamo de gramática pura. Então vamos ver. Aqui, neste caso, voltaremos só para ver os pontos, mas não precisa você compreender o texto, interpretar o texto. O uso da vírgula é opcional logo após o termo no começo. Então, vamos ver lá. No começo, aqui, é opcional usar esta vírgula? Primeiramente, vírgula, você tem que compreender a ordem direta das frases. Então, você pega a sua prova, lembra do mestre Mário e coloca lá. Ordem direta. A ordem direta é o quê? Primeiro eu tenho um sujeito, depois do sujeito João amava, vem o verbo amava, Maria, e eu vou ter o quê? O complemento. Complemento. João viu Maria ontem, e aqui eu vou ter o quê? Os adjuntos adverbiais. Então, esta daqui é a ordem direta. Ah, mestre, mas é correta do outro jeito errado? Não. É a ordem direta, a gente vê essa ordem invertida. Então, o que você tem que compreender? Sempre que você pegar, o que as bancas mais gostam? Pegar os adjuntos adverbiais. Aí, sempre que esse adjunto adverbial vier no começo ou vier entre o sujeito e o verbo, por exemplo, ele precisa vir, se ele vier intercalado, ele tem que vir separado por vírgula. E no começo da frase, também virá separado por vírgula. Mas se for de curta extensão aqui, ó, geralmente os gramáticos aí falam que até 3 palavras, mas nesse caso aqui ele tem 2 palavras. Se ele vier no começo da frase e for de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo, facultativa, será a vírgula. Então, neste caso aqui, poderia ter e não, no começo a botica. Por quê? Porque é um adjunto adverbial de curta extensão. Então, vamos voltar lá. É opcional? É facultativo? Sim. Então, aqui está corretíssimo.
Deveria ter ocorrido entre os termos conhecida e em Portugal. Vamos voltar aqui. Farmácia se tornou conhecida. Se tornou conhecida onde? Neste caso aqui, ó, em Portugal. Não precisa, vamos ver o que pede aqui, a alternativa. Está falando deveria ter ocorrido? Não, não é obrigatório. Você pode descartar aqui esta alternativa B. Voltando aqui ao texto, olha aqui, conhecido em Portugal, então não precisa ter esta vírgula aqui. Está incorreto logo após o termo no Brasil colonial. No Brasil colonial está errado aqui? Não. O que você vai deduzir? Ah, mas eu estou com dúvida. Espera aí, esse texto foi escrito. Então, se ele estava em algum site, ele não vai estar escrito de maneira errada. Olha o que fala a questão. Está incorreto? Não. Não está incorreto. Por quê? Porque aqui nós temos o quê? O adjunto adverbial de lugar, no Brasil aqui, por exemplo. Então, o que nós temos aqui? Esse adjunto adverbial, que pode ser também de tempo, lá no tempo do Brasil colonial, ele é curto, porque ele é até 3, eu não acabei de falar com vocês, que até 3 palavras aqui, ele é de curta extensão. Se ele é de curta extensão, você poderia usar ou não a vírgula, seria facultativo. E aqui está incorreto. Não está incorreto, não. Está correto. Poderia ter ocorrido entre os termos na passagem, as povoações e as fazendas. Será que deveria ter uma vírgula aqui, ó, que percorriam o quê? Aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho o quê? Um complemento. Posso separar o verbo do complemento por vírgula? Eu sempre brinco. Se você não quer o seu nome no SPC, você não quer o SVC. Quer separar o sujeito do verbo e o verbo do complemento por vírgula. Não pode. Então, aqui não poderia ter uma vírgula aqui. E entre as duas passagens, os povos e. Se tem o E aqui, você não vai usar a vírgula. Então, um ou outro. As povoações, vírgula, as fazendas e as florestas, por exemplo. Aí sim. Mas se já tem aqui, você não pode usar a vírgula e o E, não. Tem uma aula específica de quando a gente pode usar o E antes das orações coordenadas sindéticas aditivas, que são aquelas que você vai poder usar a vírgula antes do E somente quando forem sujeitos diferentes, que não é o caso aqui. Descarto. É opcional entre os termos os donos das boticas e eram. Vamos ver? Os donos da botica, aí você fala, vá o verbo para identificar o sujeito. Quem era? Os donos das boticas. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito. E aqui eu tenho o quê? Um verbo. Eu posso o SPC? Não. Então, eu não posso o SVC. Eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, aqui está errada. Não é opcional, não. Não pode mesmo, ok? Vírgula vai ter na sua prova, PM Pará. Fique muito atento. Resolva bastantes questões desta banca. Agora aqui nós temos um texto, assinale uma nova questão, IADS, assinale a alternativa que reproduz uma mensagem compatível com o texto e está de acordo com as regras de concordância. Então, uma mensagem compatível, não pode modificar o sentido do texto e que esteja correta de acordo com as regras de concordância. Aqui, se você quiser ler o texto, mas aqui a concordância está pura. Realizou-se 630 atendimentos. Primeira coisa, tem verbo? É concordância verbal, vai ter o verbo, você localiza o verbo. Aí você faz a pergunta com ele. O que foi realizado? Realizou-se o quê? 630 atendimentos. Então, 630 atendimentos aqui é o sujeito. Eu falo 630 que está no plural, eles foi realizados ou eles foram? Então, se dá eles foram, então vai ser o quê? Realizaram-se 630 atendimentos. Vamos aqui. Apareceu-se. Eu sempre faço este exemplo aqui. Ó. Se você assiste às aulas aqui no Ciência Exata, você já viu. Se não assiste, se você não está habituado, já se inscreva no nosso canal e também já ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas. Eu sempre coloco esses dois exemplos. Ó.
precisa-se de pessoas. Vamos simplificar aqui. Neste caso aqui, essas duas frases estão corretas? Não. Tem o se como tem aqui. A primeira coisa que você vai identificar é a transitividade verbal. Eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se você tem um verbo transitivo direto, esse se é o que a gente chama de partícula apassivadora. E aqui vai ser o que a gente chama de quê? De sujeito paciente. Isso aqui está na voz passiva sintética. Então, neste caso aqui, ó, este aqui é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto é o quê? Vendem-se casas. Se é vendem-se casas, ele realizou o quê? Então, realizar é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o sujeito. O sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Realizaram-se 630 atendimentos. 630 atendimentos foram realizados. Conseguiu compreender aqui? Bem simples e tem concordância, vai aparecer o se. E neste caso aqui, precisa-se de pessoas. Eu preciso de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo direto, esse se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer que nós temos um sujeito indeterminado. E aí o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Ah, mestre Mário, estou com dificuldade em saber se é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Aqui ficou fácil. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Verbo transitivo direto não tem preposição. Então, simples assim. É VTD ou VTD-EI, aí você já sabe. O verbo vai para o plural, concordando com o sujeito. É VTI, verbo intransitivo ou verbo de ligação, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Próxima alternativa. Foram realizados via telefone um total de 561 atendimentos. Pegue o verbo lá e faça a pergunta. O que foi realizado? Um total. Um total é singular. Então, o verbo deveria estar no singular. Então, o correto seria o quê? Foi realizado um total de 561. 135 são o número de atendimentos. O que é o número? O número é 135. Então, aqui não são 135 pessoas, não. Eu falo, 135 é um número ou 135 são um número da sorte? 135 é o número, então o correto aqui seria 135 é o número. Qual é o número? 135 está no singular, o verbo precisa estar no singular. Descartei. Nem precisa explicação. Menos não existe. Menos não existe. Então, a alternativa correta, a alternativa é porque a menor parte dos atendimentos foram realizados. Soou estranho, não soou? Mas neste caso aqui, quando aparecerem essas expressões, a menor parte, a maior parte, acompanhado aqui de substantivo, o verbo ou determinante, como alguns gramáticos falam, apareceu lá a menor parte, a maior parte, o verbo pode concordar tanto com a maior parte, que eu poderia falar, a maior parte foi realizada, ou então pode concordar com o quê? Com o substantivo, que é o quê? No plural masculino. Então, está no plural, atendimentos no plural, verbo no plural. E realizados aqui, esses verbos no particípio, que funcionam como adjetivo, eles vão concordar com o substantivo. Eu falo o quê? Atendimentos realizados. Então é simples, apareceu a menor parte, a maior parte. O verbo pode ficar tanto no singular, concordando aqui com esta expressão partitiva, ou o verbo pode ir para o plural, concordando com o determinante ou com o plural. Então, por isso, a alternativa está correta. Também IADES 2019, está praticando bastante, já está estudando, então já se inscreva também no nosso canal. Vou trazer mais questões, nós vamos destrinchar todo o edital da IADES PM Pará. De acordo com as questões gramaticais referentes ao texto, nem coloquei o texto, porque é uma questão de gramática pura, crase. O que é crase? É a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Fui, o verbo ir pede a preposição a e a palavra aqui, o substantivo festa, vai pedir o artigo feminino a. Para não falar fui a festa, eu venho aqui e coloco a com acento indicativo de crase. Dicas do Mário, que provavelmente você já até conheça. Quando substitua por uma masculina, eu falo fui
Vamos colocar aqui clube. Eu falo, fui o clube ou fui ao clube? Fui ao. Deu ao antes de uma palavra masculina, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. A opcional no trecho, ao chegar a São Paulo, você viu aí, lembrando regência, quem chega não chega em, chega a. Caso o autor resolvesse empregar a construção cidade diante do termo São Paulo, então fala, ao chegar à cidade. Então, neste caso, a crase seria opcional, eu falaria, ó, ao chegar à cidade com crase ou sem crase, poderia usar ou não? Não, está errado porque ela seria obrigatória, porque quem chega, chega a algum lugar. Mas o a aqui, então, daria o quê? A com acento indicativo de crase. Vamos falar, ao chegar ao bairro, deu ao antes palavra masculina, você sabe, dá a com acento indicativo de crase nas palavras femininas. Inviável seria errado usar a crase caso fosse substituído no trecho profissão que exercia em Portugal pela parte profissão a qual se dedicava. Então nós vamos observar aqui o que? Este pronome relativo qual. Então qual palavra feminina, não é isso? Agora, aí você tem que identificar primeiramente o verbo. Tem crase, você tem que saber. É um verbo transitivo direto ou indireto? Verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir preposição. Quem se dedica a alguma coisa. Então, aqui já vai pedir a preposição a mais o artigo feminino que vem antes de qual. Então, o correto seria o quê? A qual. Pela redação, então, ficaria assim, ó, profissão a qual se dedicava. Por quê? Porque dedicar pede a preposição a, e aqui nós temos o artigo feminino a junção desses dois vai dar o a com acento indicativo de crase. Então não seria inviável, seria correto. Obrigatório, a gente teria que usar a crase no lugar da construção. Decidiu vir para Belém, o autor empregasse. Decidiu vir a Belém. Aqui é interessante, ó, quando se trata de cidade, você pode fazer assim, fui à Bahia. Espera aí. E agora, tem crase? Não sei, tem dúvida? Aí você substitui, eu vim de Bahia ou vim da Bahia? Você fala o quê? Eu vim da Bahia. Então, quando você usar vim da, é porque você vai usar a crase. Então, o correto é o quê? Fui à Bahia. Agora, vamos colocar aqui, ó. Fui a Brasília. Vamos colocar, tem crase ou não? Fui a Brasília. E neste caso, eu vim de Brasília ou vim da Brasília? Eu vim de Brasília. Se deu de aqui com vim, não usa crase. Deu da, usa crase. Eu falo, eu vim de Belém ou vim da Belém? Eu vim de Belém. Deu de é o a sem crase, então não é obrigatório, não. Não poderia ter. Inviável seria incorreto no trecho que está vinculada à secretaria, caso o vocábulo vinculada fosse substituído pela construção subordinada. Então, vamos ver aqui, ó. A crase seria inviável no trecho que está vinculada à secretaria. Então, quem está vinculado a alguma coisa, não é isso? Então, neste caso aqui, nós podemos compreender também, mas o a aqui, então, vai dar o a com acento indicativo de crase. Então, aqui está correto. Está vinculado. E quem está subordinado? Se você está subordinado a alguma coisa. Mas aqui, o a que vem antes de secretaria deu a com acento indicativo de crase. Ah, estou com dúvida, substitua por uma masculina. Ele é subordinado ao governo ou ao governo? Então, subordinado ao governo. Deu ao antes de uma masculina, vai dar. Então, aqui também posso descartar. Seria inviável no trecho? Não. Seria correto. Então, teria que usar. Opcional, caso o autor substituísse o vocábulo sublinhado no trecho. Hoje, seu Avelino espera regressar a Portugal. Vamos tirar Portugal, regressar a sua pátria. Agora, tem crase ou não tem? Hein? Será que não tem resposta correta aqui? Vamos ver. Regressar à sua pátria. Neste caso aqui, ó, quem regressa a algum lugar. Você pode ver aqui que já vai pedir a preposição a. Agora, será que teria crase? Sim, ela seria opcional. Por quê? Sempre que vocês se depararem aqui com estes pronomes aqui possessivos, sua, minha,
Nossa, o uso da crase é facultativo. Igual também depois de até. As bancas cobram muito. Então, você memorizou. Quando aparecerem os pronomes possessivos que indicam posse, minha, nossa, sua, você pode usar a crase e pode não usar. Por isso é opcional. Por isso a alternativa E de exata, que é o do canal Ciência Exata, está correta. Então, concurseiro, gostou da nossa aula de hoje? Na próxima semana traremos mais questões para este concurso específico. Então, se inscreva no nosso canal, um abraço e até breve!